Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo apresentado na segunda semana no volume 1 do Plano de Estudo Tutorado para o segundo ano do ensino médio. Para a segunda semana, o eixo temático a ser estudado, problemas e perspectivas do urbano. O tema que nós vamos estudar, o tópico, é o processo de urbanização contemporâneo e espaço urbano. A habilidade que nós esperamos que vocês, alunos, venham concretizar com esta aula, interpretar os desdobramentos das práticas socioespaciais do processo de urbanização contemporânea, tais como turismo, lazer, até mesmo a cultura. Quais são os conteúdos relacionados? Nós vamos estudar urbanização, indicadores socioeconômicos e a organização do espaço urbano. Também vamos falar dos setores da economia no espaço urbano. E só lembrando, nós temos algumas habilidades interdisciplinares que envolvem outras áreas das ciências humanas. Nós temos aqui conceitos ligados à própria história, à questão social, à questão cultural, aos agentes sociais responsáveis pelo processo de transformação e ocupação do espaço geográfico. O tema, então, será a urbanização e as relações econômicas. Vamos lá. Através, então, desta aula, vocês irão aprender um pouco mais sobre os setores da economia. Setor primário, secundário e terciário. Isto relacionando com a realidade que você vive na cidade ou no município, que pode também envolver o espaço rural, o campo. Vamos a alguns conceitos importantes para você entender mais sobre os conceitos relacionados aos setores econômicos. Quando nós falamos de economia, de um país ou de um estado, até mesmo do município onde você mora, estamos considerando uma infinidade de trabalhos e serviços para a comunidade. Todo o trabalho executado naquele município, o serviço ali produzido, faz parte da economia. E para avaliar a qualidade dos serviços, faz necessário, então, a divisão em subcategorias, as quais foram agrupadas em 3 diferentes setores. Então, nós temos 3 setores da economia: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Vamos falar um pouco sobre o setor primário. O setor primário de uma economia é classificado assim como as atividades humanas que produzem matéria-prima. As atividades econômicas que produzem matérias-primas fazem parte, então, do setor primário. E essas matérias-primas não passam por nenhum processo de industrialização. São matérias-primas, digamos assim, in natura. Os produtos produzidos nesse setor podem ser consumidos diretamente pela população ou ainda pode passar por processo de beneficiamento, mas não pelo processo de transformação industrial. Por exemplo, o que acontece com os minérios? Passa-se por um processo de beneficiamento. A extração do minério é considerada uma atividade do setor primário, enquanto a sua transformação e produção de metais lá na indústria aí já passa a ser outro setor, que é o setor secundário. O setor primário recebe o nome porque são as primeiras atividades econômicas, até mesmo de subsistência, de sobrevivência do próprio homem. Entre as atividades desenvolvidas pelo setor primário da economia, nós temos a agricultura, prática de cultivo, de produção de alimentos. Nós temos a pecuária, prática de criação de rebanhos, tanto para alimentos quanto para a produção de matérias-primas. E a prática do extrativismo, tanto vegetal quanto mineral, fóssil, hídrico. Então, nós temos agricultura, pecuária, extrativismo como atividades econômicas que fazem parte, então, do setor primário.
O setor secundário da economia é entendido como o setor responsável pela transformação dos produtos do setor primário, da agricultura, do extrativismo e da pecuária, em bens de consumo ou equipamentos que possam ser utilizados por esses setores. Ou seja, o setor primário da agricultura, da pecuária e do extrativismo, eles produzem matérias-primas que vão para o setor secundário, que corresponde ao setor da indústria, e são transformados em bens de consumo para a população. Então, a indústria que pertence ao setor secundário, que é responsável por essa transformação de matérias-primas em produtos. O setor secundário é um setor muito abrangente, pois envolve desde as grandes indústrias, como siderúrgicas, metalúrgicas, que são chamadas de indústrias de base, certo? Até pequenas indústrias, como aquelas do artesanato, que também são consideradas indústrias de pequeno porte, com pouca utilização de máquinas, mais produtos da manufatura, mas um processo industrial, onde se transforma a matéria-prima da pecuária em produtos. O setor possui uma forte responsabilidade social, uma vez que gera uma grande quantidade de empregos à população, tanto nas indústrias de fato, como em outros setores, além de ser o setor responsável pela produção da maioria dos produtos que utilizamos no nosso dia a dia. Os seus produtos como celular, tablet, computador, carro, moto, até mesmo muitos alimentos, são advindos desse processo de transformação lá na atividade secundária industrial. Setor terciário. Após, então, produzirmos e beneficiarmos produtos lá na atividade secundária industrial, é preciso, então, vendê-los. E a função de venda está com o setor terciário da economia. O setor terciário da economia, além do comércio, se enquadram também os serviços, a prestação de serviços. E os serviços são aquelas atividades que não oferecem um produto propriamente dito, mas sim uma mão de obra que está sendo vendida ali em troca de um salário. São os professores, advogados, médicos, policiais. Eles representam, então, o setor terciário de venda da sua mão de obra. Em diversos países, o setor terciário ocupa grande parcela da economia, chegando até 70% da economia de um país. Isso se deve à grande atividade do comércio presente, assim como à grande gama de serviços que podem ser oferecidos para a população. Em vários países, principalmente os países desenvolvidos, eles direcionam sua economia para o setor terciário, uma vez que é um setor que agrega grande volume de mão de obra e também de capital. Ou seja, é um dos setores que agrega um grande valor de retorno à população. Muitos salários são bem pagos nos países desenvolvidos porque podem oferecer mão de obra especializada nos setores tecnológicos principalmente. Já nos países em desenvolvimento e subdesenvolvido, essa situação é um pouco diferente. Reflexões sobre o turismo. Os deslocamentos territoriais por terra e por mar acompanham a espécie humana desde os tempos remotos. Na atualidade, as motivações para viajar relacionam-se à fruição de patrimônios ambientais e culturais, ao gosto pelos conhecimentos da diversidade cultural dos povos, ao lazer, à ocupação do tempo livre, das viagens de negócios e participação em eventos. Pois bem, a questão do transporte facilita muito a locomoção da espécie humana na superfície terrestre, tanto pelo mar quanto por terra ou pelo ar. Nós temos aí vários motivos que levam a população a se movimentar constantemente, isso favorecendo a prática do turismo. Nós temos os gostos culturais, ambientais, nós temos os motivos culturais dos povos para conhecer outras nações, a questão do lazer, a ocupação do tempo livre, viagens de negócios, participação em eventos, tudo isso aí são motivos para as pessoas então se movimentarem e praticar o turismo. Lembrando que o turismo faz parte então do setor terciário,
uma gama de serviços que são prestados, empregos diversos, vão alimentar esse setor tão importante para vários países. As viagens turísticas vêm se firmando e como estilo de vida de um número cada vez maior de pessoas. O turismo hoje envolve grande complexidade. De um lado, nós temos o turismo. Do outro lado, nós temos o setor que vai oferecer uma infraestrutura para esse turista. O turista tem as suas motivações e práticas sociais. Já os estabelecimentos, a estrutura para gerar turistificação, exige então um saneamento básico adequado, uma segurança, equipamentos de hospedagem. Nós temos estrutura de lazer, alimentação, meios de comunicação e transportes, artesanato agregado para então gerar um turismo mais eficiente, os recursos humanos. Então, o comércio que movimenta esse setor do turismo, direto e indiretamente, isso é muito importante. Então, cada vez mais, a infraestrutura para atender o turista se faz presente, então, em várias áreas do nosso país e do mundo. O resultado disso tudo é a construção de processos e formas espaciais características de um espaço turístico. Ou seja, a atividade de turismo vai se adaptando cada vez mais para atender esse mercado cada vez mais crescente. Então é isso, cara aluno. Eu espero que vocês tenham compreendido então a matéria, o conteúdo apresentado para essa segunda semana do segundo ano do ensino médio. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para você obter então os novos vídeos que virão sobre conteúdo e atividades propostas para você no seu plano de estudo tutorado. Aqui é o professor Antônio Carlos, meu muito obrigado.